Olá, muito bom estar com vocês aqui neste tempo com Deus. Nós tiramos um tempo especial para conversarmos sobre os princípios e os propósitos de Deus para nós. Amém? Então, nesta hora nós vamos conversar este bate-papo e nós escolhemos um tema muito especial para hoje. Nós vamos conversar sobre princípio, a base de uma vida excelente. Nós vamos orar nesta hora. Pai, muito obrigada por este tempo especial que o Senhor preparou. Que o Senhor possa me usar com poder, com graça, para que as pessoas que nos ouvem, Pai, sejam alcançadas com o Teu amor, com a Tua sabedoria, com a Tua paz, com a Tua alegria. Pai, nós te agradecemos, Deus, por esse tempo especial na Tua presença, Pai. Que o Teu Espírito Santo possa agir através de mim e em mim para chegar até as pessoas que precisam Te conhecer, Pai, que têm sede e fome de Ti, Pai. Muito obrigada. Amém. Glória a Deus. Pensa numa pessoa feliz. Eu estou feliz com esse projeto que nós estamos começando. E o tema escolhido foi princípio. Tudo começa pelo início, né? Então vamos falar de princípios. Nós vamos ler a palavra do Senhor em 1 Provérbios, capítulo 7, que diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Então, primeiro nós vamos entender o que significa a palavra princípio. Todo mundo sabe, mas ela é uma palavra originária do latim que significa principium e tem por significado iniciar, começar algo, estar próximo do começo. E nós entendemos princípio como uma base universal, que vai fundamentar a vida das pessoas. É dessa forma que nós entendemos. Então, são verdades básicas, são leis fundamentais do universo como um todo. São fatos da natureza e unidades primordiais da vida, né, do início da vida. São preceitos, pressupostos considerados universais que definem as regras pela qual uma sociedade civilizada se orienta. Então uma coisa importante, tudo na vida é baseado em princípios. E a palavra de Deus é sábia, que fala que um dos grandes princípios é temer a Deus. E nós, quando vamos lá em Gênesis 1, nós vamos ler o seguinte em Gênesis 1, que nos diz sobre o princípio de todas as coisas. Eu gosto de Gênesis porque fala mesmo de todo esse início, né? E diz assim em Gênesis 1, para nós entendermos, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Olha, então, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Então, desde o início, Deus foi criando todas as criaturas, né? Todos os elementos que compõem os céus e a terra. E no princípio também havia o Verbo, como diz lá no Evangelho de João. E o Verbo se fez carne. Então, irmãos, amigos, o que nós podemos dizer é que antes que tudo haja, há um princípio. Antes que tudo se estabeleça, há, então, condições para que as coisas se estabeleçam. Então, considerando essa afirmação, os princípios eles têm algumas características que são muito importantes para nós.
Uma delas é que os princípios tornam-se verdades práticas, que nós colocamos na prática, em ação no nosso dia a dia. E devem ser aplicados em todas as áreas de nossa vida. Todas as áreas da nossa vida precisam de princípios para fundamentar. Os princípios também nos ajudam a treinar a nossa mente, para nós alcançarmos nossas metas, para nós desenvolvermos bem as nossas atividades. Então, nos ajudam a discernir entre o que é bom e o que não é, entre o bem e o mal. Os princípios também são atemporais, eles são válidos em qualquer ocasião, em qualquer época e para todas as idades, né? Então nós podemos dizer que os princípios também são imutáveis e inflexíveis. Os princípios são rígidos. E aí vocês vão me perguntar, mas Ana, onde é que nós construímos esses princípios? Como é que esses princípios são construídos? E aí a palavra do Senhor começa a nos ensinar que os princípios são construídos no seio da família. A palavra de Deus diz para o pai: ensina o teu filho, ensina a criança no caminho em que deve andar, para que quando ele crescer, ele não venha se desviar desse caminho. E aí vocês vão falar, mas que princípios são esses? Então nós vamos começar por um grande princípio. E hoje nós não vamos discorrer todos os princípios. Hoje eu gostaria que vocês começassem a pensar nos princípios como um todo, como a base de uma vida excelente, ok? Então vamos lá. Então quais são esses exemplos de princípios? Então nós temos: o amor é um princípio, a fidelidade é um princípio, a felicidade é um princípio, a paz é um princípio, a ordem, a organização, a ordem é um princípio, a autoridade é outro princípio, a plenitude é outro princípio, a sabedoria, outro princípio. Então, como vocês podem perceber, a nossa vida ela é permeada por muitos princípios. E agora nós vamos entender um pouco mais desses princípios, ok? Então, geralmente no nosso dia a dia nós encontramos, infelizmente, pessoas que negligenciam os princípios. Então, por exemplo, uma pessoa que não consegue ser fiel ao seu patrão, não consegue ser fiel à sua esposa, não consegue ser fiel ao seu esposo, ou seja, uma pessoa que pratica a infidelidade, ela está quebrando o princípio da fidelidade. Uma pessoa que geralmente, ela é indiferente às pessoas, ela não consegue se comover, não consegue ajudar, não consegue se colocar no lugar do outro, ela é indiferente. Qual o princípio que ela está quebrando? O princípio do amor, porque o contrário do amor não é a ira, é a indiferença. E a palavra do Senhor nos diz que o Senhor tiraria o nosso coração de pedra, um coração de indiferença, um coração que é indiferente às dificuldades das pessoas, às dificuldades encontradas no dia a dia, e nos daria um coração de carne. Esse coração de carne nos leva a um ato de paternidade, né? O Senhor nos torna filhos e nos dá um coração de carne. Ou seja, quando nós conhecemos o Senhor, que nascemos novamente, nós mudamos até a nossa natureza. Nós passamos até a natureza do Pai, que é a natureza de amor. Então nós não conseguimos mais ficar indiferentes àquelas pessoas que precisam. As pessoas que precisam de um olhar, de um abraço, as pessoas que precisam de atenção. Então é muito importante o tema princípios
para que nós possamos organizar a nossa vida para termos a base de uma vida excelente. E assim eu poderia dar muitos exemplos. Existem pessoas que são insubmissas, não conseguem obedecer, não conseguem se submeter, não conseguem se colocar sobre uma mesma missão que a outra pessoa, quer seja um patrão, quer seja a esposa, quer seja o pai, não consegue alinhar, né? Andar de forma alinhada com outra pessoa, não consegue se submeter a outra pessoa. Isso ele quebra o princípio da submissão, porque ele é uma pessoa insubmissa. E pensem nas complicações que a pessoa arranja para a vida dela. São muitas consequências negativas quando as pessoas quebram os princípios. E quando eu estava me organizando para vir para cá, eu fiquei pensando assim, por que tanta pressa nos dias atuais, tanta correria? Porque é a quebra de um princípio básico, é o princípio da organização. Para você ser organizado, você precisa se planejar. Então, quando você não se planeja, você quebra o princípio deste planejamento e da organização e torna-se desorganizado. Aí tem que correr demais, aí vive correndo. E quem corre não tem tempo para fazer as coisas bem feitas, para dar atenção às pessoas, a atenção que as pessoas merecem. E aí é muito importante porque tudo na vida é baseado em princípios e os princípios seguem padrões, que são, digamos assim, estruturas um pouco maiores, né? Nós nos tornamos bem-sucedidos, prosperamos quando nós seguimos os princípios e adotamos alguns padrões, né? Então, isso é bem importante. Por exemplo, eu vou dar alguns exemplos para ficar mais interessante para nós. Vamos falar de sabedoria, né? Porque foi o que nós lemos. Para nós utilizarmos o princípio da sabedoria, né, nós temos que, primeira coisa, conhecer a palavra e obedecer a palavra. Nós temos que conhecer verdadeiramente quem é o Senhor nosso Deus, o que Ele fez por nós. Ele deu o seu único Filho para nos salvar, para nos dar a vida eterna, e conhecer como Jesus amou o mundo de tal maneira, né, que além de Deus ter dado Ele como um Filho para morrer por nós, Ele deu a sua vida também por nós. Então nós precisamos, a palavra é clara, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E aí eu pergunto, você quer ser sábio? Não seja sábio aos seus olhos. Procure a sabedoria aonde ela está verdadeiramente, porque essa sabedoria vai te dar uma grande base para o seu sucesso. E eu posso dizer para vocês, o sucesso, em grande parte, ele vai muito mais pelo gasto de energia do que pelo conforto, né? O conforto, a glória do conforto é muito boa, mas o sucesso depende muito da sua atitude. E eu venho aqui nesse tempo especial dizer para vocês que há muitos princípios que precisam ser considerados em nossas vidas. E nós precisamos prestar atenção nestes princípios, colocar um pouco mais de luz para entendermos o quão importantes são as nossas escolhas, o quão poderosas são as nossas escolhas. Então, porque eu posso escolher entre obedecer ou desobedecer. Eu posso escolher entre amar ou ser indiferente. Eu posso escolher entre me organizar ou jogar todo o meu dinheiro fora, sem organização nas finanças. Então essas coisas, as escolhas, as nossas escolhas fazem grandes diferenças. E nós convidamos vocês a serem servos do Senhor,
que vocês possam gastar a energia, o tempo de vocês fazendo boas escolhas, principalmente escolhendo os princípios do Senhor, porque assim você vai ter o retorno de toda a energia que você canalizou, de toda a energia que você gastou, porque o Senhor é maravilhoso quando Ele diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém? Então nós temos alguns passos, nós temos que reconhecer as nossas capacidades, nós temos que buscar informações, nós temos que tirar tempo com Deus para ler a palavra, para ouvir o que Ele tem a dizer a nosso respeito, como um grande Pai que é. Amém? E aí, hoje nós vamos parar por aqui, mas escolha mudar. Esse é o convite que eu faço para vocês. Eu agradeço muito a Deus porque eu tenho um coração ensinável e eu peço a Ele que torne o coração de vocês muito ensinável, porque uma pessoa que não muda, que não deseja mudar, ela colhe consequências muito negativas na vida, não é? Ela precisa realmente, nós precisamos realmente escolher a boa parte. Por que eu estou falando de escolher a boa parte? Porque acho que muitos aqui estão lembrados. Para finalizar, eu gostaria que nas escolhas de vocês não ficassem olhando para trás, como fez a mulher de Ló, que olhou para trás e virou uma estátua de sal. Então, nas escolhas de vocês, não escolham ficar olhando muito para trás, olhando para o passado. Isso dá muita tristeza, às vezes, depressão. E também não escolham, como Marta, ficar muito ansiosas, né? Buscando, só fazendo coisas com muita pressa. Escolha a melhor parte, Maria. Viva o agora. E aí você vai praticar um princípio que é o princípio da atenção, que é um princípio muito importante em nossas vidas. Então esta é a palavra que eu trouxe para vocês hoje. Depois nós vamos discorrer sobre cada princípio e a relação do princípio também com o temperamento das pessoas, com o caráter das pessoas, né? E há muita aprendizagem para nós. Amém? Espero que vocês tenham gostado desse nosso Um Tempo com Deus. Fiquem na paz.